Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Câmara aprova projeto do fim da escala 6x1 e joga pressão para o Senado Federal. Desemprego cresce em meio a debate sobre redução da jornada de trabalho. Irã condena ataque contra a cidade portuária e revida atacando base aérea dos Estados Unidos. Mulher é presa suspeita de torturar e matar animais para vender conteúdo na internet. Alpinista americano alcança pico do Everest em menos de 10 horas. E CBF confirma lesão em Neymar e craque vira dúvida para a Copa do Mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, com 5 dias de trabalho e 2 de descanso. O texto segue para análise do Senado Federal. A proposta muda parte da Constituição Federal e diz que a duração do trabalho normal não será superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. O texto aprovado prevê as mudanças da seguinte forma: as primeiras 2 horas em até 2 meses após a promulgação da PEC. As 4 horas restantes em até 12 meses após a redução das primeiras 2 horas. O período de transição foi o principal ponto de discussão da PEC nas últimas semanas. Empresários e confederações de empregadores pediam um tempo para se adequar à medida. A votação aconteceu em 2 turnos. No primeiro foram 472 votos a favor e 22 contra. Já no segundo turno, foram 461 favoráveis e 19 contrários. Encerrada a votação. Sim, 461, não 19. Está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 221 de 2019. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada! Aprovada! A matéria vai ao Senado Federal. Na manhã de hoje, o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que se sente honrado em presidir a casa nesse momento histórico. O presidente Lula também se manifestou e disse que o projeto é uma conquista histórica e civilizatória. E na madrugada de hoje, um grupo de 36 senadores da oposição protocolou no Senado um texto alternativo ao aprovado na Câmara dos Deputados. E esse texto conta com a assinatura do senador Flávio Bolsonaro. O texto apresentado na madrugada desta quinta-feira altera o artigo 7º da Constituição Federal e permite que definições sobre a jornada de trabalho e de escala sejam estabelecidas mediante acordo individual entre o empregado e também o empregador, além de convenção coletiva ou livre pactuação contratual direta. A minuta dessa PEC foi elaborada no gabinete do senador Rogério Marinho e estabelece que o contrato individual vai poder prevalecer sobre os instrumentos de negociação coletiva em determinadas situações. Outro ponto central dessa proposta vincula o valor da hora trabalhada ao salário mínimo nacional ou ao piso salarial da categoria de forma proporcional à carga horária exercida. Pela redação apresentada, os direitos trabalhistas como férias, 13º, FGTS e demais benefícios também passariam a ser calculados proporcionalmente às horas efetivamente trabalhadas. Os autores afirmam que a proposta busca ampliar a liberdade e a autonomia do trabalhador na escolha da sua jornada de trabalho e permitir maior flexibilidade nas relações trabalhistas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, despachou a proposta na manhã de hoje. A Comissão de Constituição do Senado é comandada pelo senador Otto Alencar e ele vai decidir sobre a relatoria e o cronograma de tramitação na comissão. Em meio ao debate sobre a diminuição da jornada de trabalho no Brasil, o IBGE divulgou os novos números do desemprego. Segundo o PNAD Contínua, o desemprego cresceu 0,4 ponto percentual e fechou em 5,8% no trimestre encerrado em abril. Quase 500 mil de pessoas a mais procuraram emprego no período.
Segundo o governo Lula, mais de 38 milhões de brasileiros são informais e outros 26 milhões trabalham por conta própria. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, se encontrou com o vice-presidente dos Estados Unidos, DJ Vance, e com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. As facções criminosas do Brasil foram, mais uma vez, tema das reuniões com as autoridades norte-americanas. Durante o encontro com Rubio, foi discutida a possibilidade de os Estados Unidos designarem facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Flávio disse acreditar ainda que a designação não avançou até agora porque o presidente Lula teria pedido à Casa Branca que isso não acontecesse durante o atual governo. O senador afirmou que durante a reunião com o vice-americano foi levantada questões relacionadas à liberdade de expressão no Brasil. Um levantamento publicado hoje mostra que Flávio Bolsonaro é um nome menos rejeitado para a presidência do país. Entre os principais candidatos, segundo a Meio Ideia, Lula é rejeitado por quase 50% dos eleitores entrevistados. Na sequência, também aparece o petista Fernando Haddad, com 42%. O presidente Lula recebeu hoje em Brasília a presidente do Suriname, Jennifer Gerlings. Os dois se reuniram para uma reunião bilateral e também para assinar acordos de combate ao crime organizado na fronteira. Segundo informações, o país vizinho também estaria disposto a pedir ajuda na segurança alimentar e melhoria na infraestrutura de exportação. A Petrobras e a empresa estatal de petróleo do México negociam uma parceria para a exploração de uma região no Golfo do México. O presidente Lula e a Petrobras anunciaram a retomada das perfurações no Polo Urucu, a maior reserva petrolífera terrestre do Brasil, no coração da Amazônia. O anúncio foi feito durante um evento em Manaus. Então o negócio é esse, gente. Nós somos brasileiros, nós gostamos do Brasil, nós gostamos da Petrobras, nós queremos viver bem, queremos trabalhar bem, queremos estudar bem, e só vai ter isso se a economia estiver crescendo. Vamos fazer uma associação com a Pemex e vamos no Golfo do México, para ver se o companheiro Trump vai se meter, sabe, com a Petrobras prospectando água. A quantos mil metros de profundidade? 2.500 metros de profundidade. 2.500 metros, que para muita gente é águas profundas. A Pemex, a que o presidente se referiu, é a empresa estatal mexicana de petróleo e gás. A Petrobras e a Pemex estão em uma negociação para uma parceria na prospecção e exploração de petróleo em águas profundas no Golfo do México, além de projetos conjuntos de refino e gás. De acordo com Lula, a colaboração está sendo articulada entre os governos brasileiro e mexicano. O exército de Israel diz que vai considerar toda uma região no Líbano como área de combate. As autoridades israelenses emitiram um alerta pedindo para que os moradores da região sul se desloquem para o norte. As forças militares de Israel anunciaram que estão intensificando suas operações no Líbano. A decisão é uma tentativa de causar danos cada vez maiores ao movimento islamista pró-Irã Hezbollah. A missão está sendo metódica em todas as frentes, diante de um inimigo enfraquecido e colocado à prova de forma severa. O chefe do Estado-Maior afirmou ainda que o Hezbollah está ameaçando Israel, principalmente com drones. O exército israelense alertou nesta quarta que considerará toda a área do território libanês ao sul do rio Zarani como uma zona de combate. O rio se estende por cerca de 40 quilômetros a partir da fronteira entre Israel e Líbano. Em uma mensagem nas redes sociais, as forças do Estado judeu pediram a todos os moradores da área que se deslocassem para a margem norte do rio Zarani. O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou hoje um ataque na cidade portuária de Bandar Abbas. As forças norte-americanas bombardearam uma estação de controle, que é usada para controlar movimentações no Estreito de Hormuz. Como resposta, o Irã atacou uma base aérea dos Estados Unidos. Os Estados Unidos abateram 4 drones iranianos e bombardearam uma instalação terrestre no país nesta quinta-feira, levando Teherã a retaliar contra uma base militar americana. As hostilidades são as mais graves desde que o cessar-fogo entrou em vigor em 8 de abril. Um oficial americano afirmou que os drones iranianos representavam uma ameaça no Estreito de Hormuz e acrescentou que os militares também bombardearam uma estação de controle terrestre iraniana em Bandar Abbas, uma cidade portuária às margens da via navegável estratégica, em ações que ele descreveu como calculadas e puramente defensivas.
O líder supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, afirmou horas depois, em uma mensagem lida na televisão estatal, que os Estados Unidos e Israel tentam desestabilizar a República Islâmica. O líder religioso, que não aparece em público desde antes de assumir o cargo em março, declarou que o plano cego do inimigo é criar divisões e desintegração para compensar as derrotas militares e colocar a nação de joelhos. Em retaliação, a Guarda Revolucionária Iraniana anunciou ter lançado um ataque contra uma base americana sem especificar qual. Mas o Kuwait, um aliado próximo de Washington, condenou o ataque com drones e mísseis em seu território, que atribuiu ao Irã, indicando que representava uma escalada perigosa. Em outra frente, os bombardeios e combates continuam no Líbano, apesar de um novo cessar-fogo que, em teoria, está em vigor desde 17 de abril. O Ministério da Saúde libanês informou nesta quinta que ataques israelenses no sul do país mataram pelo menos 14 pessoas, incluindo 2 crianças, e feriram cerca de 20. O México e os Estados Unidos iniciaram negociações para revisar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. O México e os Estados Unidos começaram as negociações formais para revisar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o chamado TEMEC, em meio a pressões tarifárias do governo de Donald Trump. Em princípio, segundo o texto fundador do acordo do qual o Canadá também participa, a revisão tripartite deveria ser concluída em 1º de julho, mas as equipes americana e mexicana manterão negociações até o dia 20 do mesmo mês. O TEMEC deve ser revisado a cada 6 anos. O acordo é vital para a economia mexicana, que tem os Estados Unidos como principal parceiro comercial e destino de mais de 80% de suas exportações. Marcelo Ebrard, secretário de Economia do México, disse em entrevista coletiva que os ânimos são muito bons para a negociação e que o fato de já existir um calendário demonstra a importância que os Estados Unidos dão ao processo. Esta primeira rodada de negociações se estenderá até sexta-feira. A segunda rodada será realizada nos dias 16 e 17 de junho em Washington e a última em 20 de julho na Cidade do México. Um incêndio em um internato no Quênia deixou pelo menos 16 mortos e 73 feridos. A maioria das vítimas eram estudantes. Várias pessoas morreram, a maioria estudantes, e dezenas ficaram feridas em um incêndio em um dormitório em um internato feminino no Quênia. Ainda não foram divulgados um balanço oficial, nem mais detalhes sobre as idades das jovens hospedadas na instituição de ensino. O incêndio foi notificado nesta quinta-feira às 3h30 da madrugada no horário local, na escola de meninas Utumishi, em Gilgil, uma cidade a aproximadamente 100 quilômetros ao norte de Nairobi. A Cruz Vermelha informou à AFP que enviou equipes ao local, mas não forneceu um balanço próprio de vítimas. Gilgil abriga um importante quartel do exército queniano. Vários pais se reuniram em busca de notícias de suas filhas. No Quênia, muitas estudantes frequentam esse tipo de internato, onde foram registrados vários incêndios com vítimas fatais nos últimos anos. No próximo bloco, nova fase da Operação Carbono Oculto identifica movimentações de quase 26 bilhões de reais. E mulher é presa suspeita de torturar e matar animais para vender conteúdo na internet. Autoridades brasileiras foram às ruas para uma nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga a lavagem de dinheiro no setor de combustível. 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 estados. 135 auditores fiscais, analistas tributários e servidores saíram para fiscalizar estabelecimentos em 5 estados do Brasil. Essa nova fase investiga a continuidade das operações do PCC, mesmo após a operação deflagrada em agosto do ano passado. Na ação de hoje, empresários, operadores logísticos e laranjas foram os alvos. Segundo informações, o grupo passou a concentrar movimentações de dezenas de postos de combustíveis para tentar despistar a fiscalização. Em um dos casos, 56 postos faziam suas operações em uma única conta. Além disso, os alvos migraram os recursos entre várias fintechs nos últimos meses, usando novas empresas para substituir as antigas. As investigações descobriram ainda que um produto era importado para adulterar combustíveis e depois sonegar impostos.
O lucro obtido era investido em fintechs com sede na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Relatórios de inteligência financeira identificaram movimentações que chegam a quase 26 bilhões de reais. De acordo com os investigadores, empresas de fachada simulavam a compra do produto nafta para fins industriais, mas o produto era desviado diretamente para distribuidoras e terminais de armazenamento. Nesses locais, o produto era misturado a gasolina automotiva antes de ser revendido aos consumidores. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje uma empresária suspeita de torturar e matar animais para vender vídeos na internet. De acordo com as investigações, Dayana Schwinzikel de Almeida gravava as agressões e vendia os vídeos em plataformas para as pessoas de países da Europa. Segundo a polícia, Dayana tinha uma produtora de vídeos de sadismo e diz que vendia esses vídeos na Europa por 20 a 50 euros, dependendo do conteúdo. A investigação começou após uma ONG da Bulgária denunciar os crimes à Polícia Federal Brasileira. A entidade teve acesso aos vídeos e encaminhou o material às autoridades. Ainda segundo os investigadores, a mulher matava animais como coelhos, pintinhos e gatos usando os pés. Ela foi reconhecida por conta de uma tatuagem e marcas nas pernas e vai responder pelos crimes de maus tratos, zoosadismo e comercialização de vídeos de violência. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma mulher suspeita de envolvimento na morte do próprio pai. De acordo com os policiais, Maria Clara dos Santos e o companheiro Gilberto Mendes Júnior agiram em conjunto e planejaram a morte de Leonardo Martins Barcelos. As investigações indicam que o crime foi motivado pela disputa por um terreno. Gilberto Mendes segue foragido. Uma mãe denunciou um centro de educação infantil em Petrópolis, na região serrana do Rio, depois que o filho de 3 anos chegou em casa com fezes dentro da mochila. A mãe percebeu algo de errado ao buscar o filho na van escolar. Ela percebeu um forte cheiro e foi informada que a criança havia evacuado na roupa e sido trocada na escola. Mas, ao abrir a mochila da criança, ela encontrou um saco plástico com as fezes do filho. Segundo a mãe, o caso aconteceu em uma escola da rede municipal do bairro de Mosela e que havia comunicado à unidade que a criança enfrentava dificuldades com o desfraude. A mãe disse acreditar que o caso possa ter acontecido como uma forma de punição, já que a escola conhecia as dificuldades enfrentadas pela criança. Ela afirmou ainda que não recebeu pedido de desculpas da direção nem da orientação pedagógica. Em nota, a Secretaria de Educação de Petrópolis disse que houve um equívoco no manuseio da escola e que foi colocada acidentalmente na mochila da criança. A pasta informou ainda que vai transferir a criança para uma nova unidade, conforme solicitado pela mãe. A seguir, calor extremo muda a rotina dos europeus e cidades emitem alerta. E veja também, Neymar tem lesão confirmada pela CBF e vira dúvida para a Copa do Mundo. A Itália declarou alerta vermelho para a onda de calor em diversas cidades do país. Em algumas regiões da Europa, a temperatura se aproxima dos 40 graus. O Ministério da Saúde da Itália declarou nesta quinta-feira alerta vermelho ou nível 3, o mais alto nas cidades de Roma, Florença, Bolonha e Turim, devido a uma onda de calor que afeta a Europa nesta semana. As temperaturas incomuns para o final de maio devem atingir até 33 graus em Turim, 32 em Florença e Bolonha, com sensação térmica de 35 e 31 em Roma. O Ministério detalha que o nível 3 indica uma situação de emergência capaz de causar efeitos nocivos à saúde em indivíduos saudáveis e ativos, e não apenas em grupos de risco, como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas. Este nível máximo de alerta é acionado quando altas temperaturas e condições meteorológicas específicas persistem por 3 dias consecutivos ou mais. Está muito quente desta vez, especialmente para o final de maio. Era para estar em torno de 20 graus, mas com quase 40 graus está um pouco quente demais, com certeza. Desde o início desta semana, a Europa tem vivenciado uma onda de calor sem precedentes e precoce para maio, um mês de primavera. Este fenômeno, batizado por especialistas de cúpula de calor,
traz ar quente do norte da África, que permanece preso sob um sistema de alta pressão sobre a Europa Ocidental. A situação tem afetado particularmente França, Reino Unido e Itália. Evelyn Cordeiro é uma centenária que ainda dá aulas de balé. A bailarina foi incluída entre os 100 líderes da terceira idade no Chile, em reconhecimento pelo trabalho durante 40 anos. Apoiada na bengala ou na barra em seu estúdio de balé em Santiago, Evelyn Cordeiro levanta um braço e corrige a postura de suas alunas. Aos 100 anos, a chilena continua transmitindo seu amor pelo balé. Em uma sala cercada por espelhos e cortinas roxas, todas as terças-feiras pela manhã, durante 1h30, esta mulher de cabelos brancos e olhos vivos dá aulas a um grupo de 10 pessoas, com idade variando entre 50 e 80 anos. Impulsionada pela longevidade, quando a música começa, ela mostra uma energia incomum, mesmo tendo trocado as sapatilhas de balé por tênis mais estáveis e confortáveis. Incluso eu creio que eu me levantava. Eu chego a achar que já me levantei da cama dormindo e comecei a dançar. E eu sonho que estou dançando. Faço aqueles saltos lindos, encostando no teto, sei lá. Eu me desprendo do chão. Aí vem os giros, eu faço uma porção de giros. Quando eu fazia giros nos meus sonhos, chegava ao estúdio de balé e começava a fazer os giros. E eles saíam maravilhosamente bem. Em um Chile onde a depressão é forte, especialmente na velhice, a bailarina dirige desde 1994 uma escola de balé que recebe estudantes de 4 a 80 anos. Evelyn Cordeiro tem 5 filhos, 14 netos e 19 bisnetos e foi recentemente incluída entre os 100 líderes da terceira idade da Fundação Conecta Maior, em reconhecimento por seu trabalho na dança por mais de 4 gerações. A idade que tenho, não me aburro. Na minha idade, eu nunca fico entediada. Posso passar uma manhã inteira sentada assim. E você pode achar que estou só quieta, mas estou pensando em uma coreografia. Vou colocar este aqui, aquele ali, vou fazer isso aqui, aquilo lá. O isolamento, a queda da renda e a morte de pessoas próximas, entre outros fatores, tornam a velhice mais difícil. Por isso, o balé é uma segunda chance para esse grupo de mulheres que compartilham o entusiasmo pelas aulas, criando um vínculo quase familiar. Também penso na saúde da gente. E eu também penso sobre a saúde das pessoas, porque o balé é bom para a saúde, já que trabalha todos os músculos, e a sua mente também. É uma forma muito complexa de exercício. É um trabalho muito completo, não? Um exemplo que desafia os limites do corpo e serve como alimento para a alma. A gigante de semicondutores SK Hynix passou a valer mais de $1 trilhão na Bolsa de Valores. O valor de mercado da fabricante sul-coreana de chips de memória, SK Hynix, ultrapassou $1 trilhão, impulsionado pela frenética demanda global por hardware de computação que alimenta ferramentas de inteligência artificial. Pelo mesmo motivo, a companhia norte-americana Micron também ultrapassou o valor de $1 trilhão. Esse novo marco da SK Hynix vem na sequência da rival Samsung Electronics, cuja capitalização de mercado também ultrapassou $1 trilhão neste mês. As ações da SK Hynix, que fornece a gigante de chips de inteligência artificial do Vale do Silício, NVIDIA, memória avançada de alta largura de banda, chegaram a subir mais de 11% nesta sessão. Já os papéis da Micron, com sede em Idaho, tiveram alta de mais de 5% na abertura do pregão em Wall Street nesta quarta. Governos e empresas de tecnologia de todo o mundo estão investindo centenas de bilhões de dólares em data centers de IA capazes de treinar e executar ferramentas como chatbots, geradores de imagens e agentes. Isso gerou um crescimento vertiginoso nos negócios das empresas que fabricam os microchips de silício, usados para processar grandes quantidades de dados nessas instalações. A Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos suspendeu novos lançamentos da nave espacial Starship, até que as investigações do último voo sejam concluídas. Durante o teste, o primeiro estágio do foguete, onde fica armazenado combustível, caiu e explodiu. O dono do projeto, o bilionário Elon Musk, afirma que essa nave será a responsável por levar os seres humanos para missões na Lua e no planeta Marte. O alpinista americano Tyler Andrews estabeleceu um novo recorde de velocidade na subida do Monte Everest, com o uso de oxigênio suplementar.
Ele alcançou hoje o ponto mais alto do planeta em menos de 10 horas. Novo recorde. O alpinista americano Tyler Andrews estabeleceu nesta quinta-feira a marca de ascensão mais rápida ao Everest com oxigênio, percorrendo a rota do acampamento base até o cume em menos de 10 horas. De acordo com David Stephen Sherpa, chefe da empresa que organizou a expedição, ele chegou ao cume em apenas 9 horas e 55 minutos. O alpinista contou com a assistência de 2 guias que lhe forneceram oxigênio, água e equipamentos ao longo da jornada, mas completou a subida sozinho. O recorde anterior oficialmente ratificado nesta categoria pertencia ao alpinista nepalês Lyakpa Gelo Sherpa, que alcançou o pico mais alto do mundo em 2003, seguindo a mesma rota em 10 horas e 56 minutos. De acordo com as autoridades nepalesas, mais de 950 alpinistas alcançaram com sucesso o topo do mundo durante a temporada de escalada de primavera, que começou em 13 de maio e promete ser histórica graças às condições climáticas favoráveis. Segundo o livro de recordes do Guinness, o maior número de ascensões ao Everest em uma única temporada situava-se até agora em 872, recorde estabelecido em 2019. Outros recordes já foram quebrados este ano, incluindo o de maior número de subidas em um único dia, 275 em 21 de maio, e o número de permissões concedidas pelas autoridades a estrangeiros, 494. E na Índia, uma estátua gigante do astro Lionel Messi apresentou problemas e vai ser removida. As autoridades identificaram que os ventos estão balançando a obra e forçando a base. A estátua gigante de Lionel Messi, inaugurada em dezembro na cidade indiana de Calcutá, durante a visita do ídolo internacional ao país, está com dias contados. Com 21 metros de altura, a instalação mostra o astro do futebol argentino erguendo a Copa do Mundo. Mas agora será retirada por razões de segurança, já que, segundo as autoridades, balança com o vento. Nesta quarta-feira, operários amarraram a estátua com cordas para evitar a queda do monumento sobre uma estrada muito movimentada. Por enquanto, as autoridades não detalharam se a obra será transferida para outro lugar considerado mais seguro. E olha só, as procuradorias de Nova York e de Nova Jersey abriram uma investigação para entender a venda de ingressos da Copa do Mundo. Os torcedores receberam assentos de categorias diferentes daquelas compradas no site oficial da FIFA. As procuradoras gerais de Nova York e de Nova Jersey anunciaram nesta quarta-feira a abertura de uma investigação sobre as práticas de vendas de ingressos da FIFA para a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho. Letitia James e Jennifer Davenport afirmaram que alguns torcedores receberam assentos de uma categoria inferior à que haviam escolhido inicialmente, e com isso estão situados no estádio em condições piores do que o esperado. Também convidaram os residentes de Nova York e Nova Jersey a apresentar uma denúncia aos órgãos responsáveis pela proteção do consumidor pelo combate à fraude em seus respectivos estados, caso considerem que foram prejudicados. A Justiça dos dois estados solicitou à FIFA informações sobre a venda de ingressos, em particular para as 8 partidas programadas no MetLife Stadium, em Nova Jersey, perto de Nova York, incluindo a final de 19 de julho. Os preços exorbitantes dos ingressos têm sido motivo de tensão em torno da primeira Copa do Mundo, ampliada para 48 seleções, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A CBF surpreendeu o mundo nesta quinta-feira. O craque brasileiro Neymar virou dúvida para a Copa do Mundo. O médico Rodrigo Lasmar informou que o jogador sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. A recuperação pode durar 3 semanas. Neymar é dúvida para a estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos. Nesta quinta-feira, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, concedeu uma entrevista coletiva em Teresópolis, onde os jogadores convocados se preparam para o Mundial e deu detalhes sobre a lesão do camisa 10 do Santos. Bom dia a todos. Bom, atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares, e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa a princípio é essa. Convocado há pouco mais de uma semana, Neymar se lesionou na derrota do Santos por 3 a 0 para o Curitiba, na Vila Belmiro, no dia 17.
O craque, que já era um desfalque certo nos amistosos contra o Panamá no domingo no Rio de Janeiro e contra o Egito no dia 6 de junho em Cleveland, agora corre contra o tempo para estar em condições no jogo de estreia da seleção na Copa do Mundo, no dia 13 de junho. A última partida em que Neymar vestiu a amarelinha foi em outubro de 2023. Ontem o Corinthians perdeu para o Platense, dentro de casa 2-0. E lá no Rio, o Fluminense venceu e está na próxima fase da Copa Libertadores. O Corinthians perdeu em casa para o Platense. Garro deixou o braço aberto durante uma cobrança de escanteio e o árbitro viu pênalti. Franco Zapiola foi para a bola e marcou. No início do segundo tempo, o goleiro do Timão, Hugo Souza, fez isso aí. E Franco Zapiola marcou mais uma vez. Placar final, 2-0. O Fluminense precisava vencer para se classificar. O árbitro viu o pênalti em Savarino e abriu o placar. No minuto seguinte, Flavian Londonho fez um lindo gol no Maracanã para empatar. Aos 27 minutos, o Fluminense trocou passes e Hércules colocou o Flusão na frente. No segundo tempo, Canóbio brigou pela disputa da bola e fez o terceiro do Fluminense. Com a vitória, o Clube das Laranjeiras está nas oitavas de final da Copa Libertadores. E quem já está jogando é o Palmeiras. O time de Abel Ferreira está recebendo o Júnior Barranquilla no Allianz Parque. O jogo começou às 7 horas. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.